Olá a todos e todas, estamos aqui para mais um vídeo. Eu queria já de início me desculpar pelo atraso, na verdade, tentando dar conta de mil demandas e na verdade não conseguindo, mas estamos aqui hoje para falar com você, amigo. Na verdade, o tema de hoje é sobre amizade. Eu vou falar de alguns textos, vou mencionar alguns textos. Na verdade, então, ele não se direciona e não fica preso a um texto só, mas é discutindo vários outros. E aí, nesse sentido, a gente se opõe basicamente ao que o Nietzsche vai propor, né? Enfim, o filósofo que a gente já tratou aqui. Nietzsche vai falar muito da solidão e da importância dela, e a gente já tratou aqui um pouco sobre essa questão de se estar sozinho, de se ouvir e tudo mais. Mas há um momento também, e aí, sobretudo em situações como essa em que nós estamos, que não só o autocuidado basta, não só ouvir a si mesmo, se entender basta, mas é necessário também esse contato com o outro, que é o amigo. E aí, acho que o primeiro ponto para a gente pensar um pouco é essa questão que a gente tem que amigo é esse universo, né? É esse ponto que a gente tem muito romantizado, né? Uma amizade, relações de amizade são muito romanceadas, porque a gente é criado num universo assim, né? E basicamente, a gente pensa que aquele amigo é aquele que vai estar do nosso lado o tempo todo, é aquele que sempre vai estar disponível. E a gente sabe que na vida, né, no dia a dia, isso é quase impossível, né? As pessoas não é que não estão dispostas, mas é porque a própria, né, circunstância da vida, o próprio modus de vida que nós temos, extremamente acelerado, nos impede, né? E então, é, e aí começa essas falácias de uma amizade perfeita que está disponível o tempo todo, começa a ruir. E aí a gente precisa se adaptar e entender que a amizade, na verdade, é aquilo que prevalece mesmo na distância, mesmo com o tempo que a gente não conversa, que não se vê, que não comenta. Mas é aquilo que pode passar anos, mas quando eu encontro com a pessoa, ou quando eu paro para conversar com essa pessoa, é como se a gente não tivesse, né, se visto há pouquíssimo tempo, porque, enfim, as distâncias e o tempo não é um fator determinante dentro da amizade. E é importante, não sei para vocês como é que tá, mas desde quando começou essa pandemia, enfim, eu tive vários, apesar da distância, reencontros com pessoas que, enfim, são amigos meus de fato. E aí eu precisei de uma pandemia, por exemplo, para perceber em alguns casos, né? De pessoas que, enfim, se predispuseram a me ouvir, que eu me predispus a ouvir, que a gente se predispôs a ajudar, de a recomendar coisas, de conversar sobre o que tem acontecido no mundo à nossa volta. Então, esses laços de amizade vão aparecendo e vão se fortificando num período como esse. E é extremamente necessário. E aí eu lembro que um texto, que na verdade são vários textos, que me marcou muito, que é desde a minha infância que eu acompanhava isso e sempre foi uma angústia muito forte para mim, porque eu achava que não tinha isso e hoje eu percebo que eu estava muito enganado, que eu tinha e tenho até hoje. Laços de amizade que aparece no filme A Era do Gelo. É uma animação, é um desenho que trata sobre a questão da amizade. E um ponto que é importante perceber ali é que é a amizade na diferença, né? Não é a amizade naquilo que me complementa, naquilo que. Ou na verdade naquilo que tem a ver comigo, né? São animais de diferentes espécies que interagem e que convivem e que se ajudam e que entendem e passam a interpretar o mundo porque estão juntos. Isso acho que é fundamental, a gente passar a interpretar e entender o mundo de forma junta, ou nessa relação de amizade. Como é que a forma como eu vejo o mundo tem muito a marca dos meus amigos, de quem eu convivo, de quem eu converso, com quem eu interajo, né? Então isso é extremamente fundamental. Tem um outro texto que para mim ele é muito importante, que enfim também tá dentro da minha formação, que é o texto em Provérbios, é bíblico, mas enfim não faz uma alusão à figura, né, de Cristo, enfim não é esse debate que está lá. Provérbios 17:17 que diz: todo tempo amo o amigo e na angústia nasce o irmão.
é extremamente poético e bonito de entender que é nos momentos de dor que a gente vai perceber que a gente tem pessoas ao nosso lado. E é interessante porque a gente tem amigos que às vezes fazem a dor doer mais, porque é necessário doer naquele momento e o nosso amigo entende isso. Né? Ele não vai passar a mão na nossa cabeça, ele vai entender que a gente está passando por apuro sim, mas que foi um apuro às vezes que a gente construiu, que a gente gerou. Então, por exemplo, quando eu vou reclamar com meus amigos dos prazos, que eu tô com inúmeros problemas, eles sempre, enfim, nenhum passa a mão na minha cabeça. Fala, meu, você tem que dar conta, você assumiu aquilo, né? Com pandemia ou sem, você sabia que tinha que dar conta daquilo, então se vira, né? E aí, em alguns momentos eu acho que é duro, mas é extremamente necessário e que, em algum sentido, também me empurra e me dá forças para continuar nesse sentido. Então, a amizade é um pouco esse universo, né? Que eu acho que tá todo mundo careca de saber, que todo mundo já sabe em algum sentido, mas que às vezes a gente não dá tanto valor ou que a gente não preza tanto. Eu lembro que ano passado, enfim, eu estava, né, numa saturação de trabalho, trabalhando drasticamente o tempo todo, era a relação de horário de trabalho e estar em casa ou estar em lazer era muito fluida, eu quase não tinha período de lazer, e porque, enfim, o trabalho era uma demanda excessiva de trabalho que eu tinha ano passado, e, e aí eu comecei a privar muito, a privar ou não, na verdade, a priorizar muito esses momentos que eu tinha para parar e conversar, para parar e ouvir o outro, para parar e estar com o outro. Então, momentos que antes para mim eram mais difíceis, que eu preferia parar um pouco e ler, ou assistir um vídeo, alguma coisa do gênero, eu comecei a querer parar tudo só para, enfim, sentar num bar com alguém, conversar, sentar num café, ir num teatro e conversar com alguém, ou ouvir pessoas conversando, para mim isso era muito bom. E se tornou quase crucial. Então eu lembro que tinha dias que eu ficava, nossa, eu dou um mundo para poder parar e ficar conversando hoje com as pessoas. Eu gostaria muito disso. E enfim, então na verdade esse vídeo, de forma bem curta e breve, na verdade, é para mostrar que num período de pandemia é extremamente importante estar com os nossos, estar com pessoas que nos quer bem. E nos querer bem não significa o tempo todo querer o bem, de fato, né? Ou na verdade, querer o que nós achamos que é bem, mas eles entendem que não. Então, é um vídeo de agradecimento, na verdade, a todos os meus amigos. É claro que eu não vou mencioná-los aqui, nem mensurar o que eles fizeram por mim já, mas é extremamente importante e necessário na minha vida e tem me ajudado muito nesse momento, principalmente. E como forma de agradecimento, para além do vídeo, né? E para além também de tentar motivá-los a interagir com os amigos de vocês, mas eu fiz um poema, enfim, porque é um pouquinho a forma que eu tenho lidado com as coisas, né? De tentar me expressar. E a ideia é que eu leia agora e, por fim, enfim, faço alguns comentários finais, mas bem breves. Amigo, né? Então, título do poema. Quem me entende quando faltam as palavras, quem tem paciência quando me empolgo demais, quem sabe me parar nos devaneios, quem me faz acelerar nas conquistas, quem me dá forças quando nem eu sabia que precisava, quem é abrigo, mesmo quando quero estar na chuva. Amigo, se as palavras pudessem, não seriam escritas, seriam sentidas. Já que elas não podem, não se irrite, apenas as aceite, sorria e receba os agradecimentos que nem sempre eu costumo lhe dar. Obrigado pela presença quando eu não entendia, pelo abraço mesmo na distância, pela parceria criada no afeto, pelas semelhanças na diferença, pelos risos em momentos de aflição, pela correção quando eu pensava estar certo. Obrigado pela esperança em tempos de caos. E aí o que eu pergunto para vocês, amigos
em alguns casos estão sendo construídos na distância. Já agradeceu o seu amigo hoje? Já agradeceu pela existência do seu amigo hoje e por ele te suportar? Porque, enfim, em algum sentido, e eu tenho brincado muito com alguns amigos que eu não tô me suportando mais dessa quarentena, não me aguento mais. Como que ele me aguenta? Então eu pergunto pra vocês, você já agradeceu o seu amigo por ele te aguentar? Porque, enfim, nem sempre é fácil, nem sempre a gente se entende, nem sempre consegue. É isso, muito obrigado e até uma próxima, amigo.